Boa noite, meu nome é Vitor Hugo e esta aula é como conseguir o destaque verdadeiro no marketing digital. É a live 046. Eu sou Vitor Hugo Lourenço e espero que você tenha bastante aprendizado prático e teórico no que tange a aula de hoje. Tenho certeza que irá gostar, o conteúdo é aquilo que te transforma. Uma breve recapitulação. Na aula passada falamos sobre como crescer e bombar no YouTube, no sentido de fazer uma maior sucesso dentro da plataforma com seu conteúdo de valor intenso e aplicabilidade imediata. Tudo sobre como ranquear o seu conteúdo, como configurar o seu canal para que a busca seja incessante e o seu conteúdo achado facilmente pelos internautas e interessados no seu produto/conteúdo. Gratuito, disponibilizado na plataforma. Se você deseja entrar no marketing digital, a aula passada é de suma importância para um bom aproveitamento e melhor margem de lucro. Quem não assistiu, assista. Então é a nossa aula passada 045, crescer e bombar no YouTube. Aula super importante. Falamos de thumbnail, falamos de tags, falamos da estrutura de como que o YouTube ranqueia. Tudo sobre o YouTube. Não perca. Repetindo a headline, como conseguir o destaque verdadeiro no marketing digital. O que essa headline nos traz? A ideia de que se conseguir ser diferente e único no marketing digital, no que consiste isso? Tira toda a repetição de conteúdo de outra pessoa, seja expert ou player do mercado, no qual você atua e produz conteúdo com frequência. Ou seja, você conseguindo seu destaque no marketing digital, eliminando Fordismos, eliminando repetições, eliminando poluições e entre outras causas que destroem a sua produção de conteúdo e que tira o seu destaque. História do tema. Por que eu estou trazendo esse tema? Este tema é em decorrência de uma grande parte dos produtores de conteúdo ter uma repetição de conteúdos semelhantes e iguais no marketing digital. Por isso, se você quer ter os resultados de grandes players do marketing digital, você deve se diferenciar nos seus conteúdos de forma que a pessoa perceba que ele é original e que não há outro conteúdo igual e similar ao seu. Tenha o melhor conteúdo personalizado e refinado que você possa fazer. Isto sim te trará resultado de milhões. Sua criatividade deve ser sua e de mais ninguém. Para isso, foque nessa live. Então, esta é a razão do tema. Refinamento de conteúdo, personalização de conteúdo, eliminação de Fordismo. Entendeu? Então são o que? Realidades que muitos produtores de conteúdo enfrentam para ter destaque neste mercado competitivo. Foque nessa live, o conteúdo é de intenso valor, não perderá seu tempo. Então, há algum tempo atrás tivemos as indústrias e elas eram cruéis, a ponto de fazer as pessoas trabalharem horas e horas com movimentos repetitivos que chegavam a causar danos à saúde dos trabalhadores. Por isso, tivemos um grande modelo dessa industrialização. Que era o Charlie Chaplin, que representava o Fordismo nas fábricas sombrias de carros. Logo, essa analogia é de extrema importância em decorrência de produção de conteúdos repetitivos e, consequentemente, a perda da curiosidade e falta de autenticidade que a audiência tanto deseja e que já foi tratado em lives anteriores. Pode entrar que a live é show. O Fordismo é prejudicial para a sua produção de conteúdo como um todo, desde o pré-lançamento até o lançamento em si, que é o vídeo de vendas. Para isso devemos eliminar repetição, cópias de conteúdo. Então nós temos que estar eliminando essas repetições e cópias. E sem falar do Charlie Chaplin, né, que era um cara que vivia martelando pregos, vivia arrancando pregos com martelo de maneira repetitiva, apertando parafusos. Isso era extremamente estressante e chato. Fordismo e criatividade. Eu acredito que quanto mais criatividade você tiver, melhor será o seu destaque. Porque a criatividade está relacionada a você que é um infoprodutor de conteúdo. Tenho visto bastante repetição e cópia de conteúdo na internet e no marketing digital. Isso prejudica e muito quem produz pensando nisso. É que tivemos a criação de um método para você criar o seu conteúdo com suas características, insights e conhecimentos somados à experiência de produção. Lembre-se que o seu conteúdo é a propaganda que o cliente sempre quer mais.
Por isso, capriche nele. Para você ser criativo, deve ter em mente o seu eu interior. E não o outro expert que produz e que falou, que publicou e que postou esse conteúdo. Produção inicial. Bastante comum na produção inicial, temos problemas com falta de criatividade. E como resolver esse problema tão frequente que assola lançadores e produtores e experts no marketing digital? Ele pode ser facilmente resolvido de forma prática, com a sua personalização nele. Ou seja, transcrever esse conteúdo com as suas ideias. O Fordismo no conteúdo é destruidor de ideias e te faz ser um robô de repetição do que já foi dito por outra pessoa. Isso é extremamente ruim para você, que é um expert ou infoprodutor, além de acabar com o seu negócio digital e com o seu produto digital. Ele também polui a internet com muitas repetições de conteúdos já publicados, que podem ocorrer confusões de autores na internet. Não reduza a sua criatividade à mera repetição. O que é isso? Muito autor publica coisa de outra pessoa, ipsis litteris, isso aí fica repetitivo. Você pegar uma coisa de um blog, colocar ipsis litteris e só postar conteúdo por postar. Vira uma repetição, vira uma poluição. A gente entra na internet, tem muita poluição de conteúdo. Muito infoprodutor iniciante com esse defeito de produção, que é um defeito de produção, você ficar repetindo conteúdo que não é seu. Você deve ter os seus conteúdos, você deve ter a sua criatividade, você deve ter a sua iniciativa de live, sua produção de live. Então, essa repetição de conteúdo queima o seu negócio digital por um todo. Então, o que eu devo me atentar? Na produção, você deve se atentar a um fator importante, que é a personalização do seu conteúdo. O seu eu de expert naquilo que você produz e faz de conteúdo. Lembre-se que a sua audiência deve querer te ver enquanto pessoa do produto, até então demonstrada. Então, você é o seu produto. Esse é o produto. Então, somente você pode vencer o Fordismo na sua produção. No marketing digital de lançadores, não é difícil você ter uma poluição de conteúdo com outros produtores. Mas a dica é você não fazer o mesmo e desenvolver as suas próprias lives com qualidade e não quantidade. Como eu já falei, sempre privilegiando a qualidade, priorizando a qualidade ao invés da quantidade. Não seja só mais um conteúdo postado na internet. Então não poste seu conteúdo. Preze pela qualidade, pela uma live própria sua, não uma live copiada, uma live que vem de outra pessoa ou que você assistiu na internet. Tire apenas uma ideia, personalize a live, transcreva a live, transforme ela em algo novo, traga para sua audiência, descubra dores, desejos, medos e objeções. E aí a sua audiência será o quê? Atraída por esse conteúdo novo, esse conteúdo de valor, e a pessoa vai consumir ele. E nesse consumo ela vai amadurecendo, vai entendendo o produto, vai falando, esse produto é para mim, estou entendendo tudo, estou quebrando minhas objeções, vou entrar nesse negócio. Então você deve estar sempre atento a isso. Os principais erros do Fordismo. 1. Linha editorial copiada de outro expert. Para que tenha sucesso, você deve ter uma linha editorial de conteúdos disponibilizada no YouTube de forma gratuita e autêntica, que seja sua, conteúdos próprios, de iniciativa sua, e não de outra pessoa que você viu, copiou e tudo. Produto com grande similaridade, que traz quase a mesma estrutura de um competidor do seu nicho, que atua ou do nicho diferente de atuação, ou seja, um produto quase igual. E dentro do conteúdo pago também você deve ter essa eliminação do Fordismo no seu gratuito, no seu pago e no seu evento. E terceiro, conteúdos desalinhados ou que não tenham um alinhamento adequado com aquilo que é o seu produto. Tenha em mente que o conteúdo é o relacionamento que deve ter com a sua audiência. Então o que você deve ter em mente? O conteúdo é o meu relacionamento com a minha audiência. Eu estou produzindo ele, estou me relacionando com a pessoa, estou entrando na live, a pessoa está conversando, tem gatilho de conversação, tem interação, tem conexão, e tudo isso aí vai me trazer um resultado. E o conteúdo que eu produzo, ele deve estar alinhado com o meu produto. O meu produto é de marketing digital, tem que estar alinhado com marketing digital. Ele é lançamento, tem que estar alinhado com o lançamento. Ele é conteúdo estratégico para lançamento, conteúdo estratégico para lançamento. Eu estou entregando conteúdo gratuito de qualidade. Esse conteúdo de qualidade, ele é meu? Ou ele é de outra pessoa?
personalizei ele, tirei a repetição. Então tudo isso aí deve ser analisado na hora de você colocar esse conteúdo na internet. E não simplesmente postar conteúdo, criar conteúdo à torta e direita. Esse pode ser um diferencial de um expert. Quarto, não há conteúdos novos, mas sim conteúdos antigos que muitas das vezes já foram vistos e revistos por uma grande audiência que já não tem interesse neles e que inclusive viralizaram. Lembre-se que a sua audiência gosta de novidades, por isso você deve inovar de acordo com seus interesses. Você tem que saber os interesses da audiência e inovar de acordo com eles. E não copiar. Os principais benefícios da criatividade, que é o lado oposto do Fordismo. Um dos benefícios da criatividade é o conteúdo novo de alto valor e refinado com grandes inovações, que nunca foi visto ou, se visto, foi bastante melhorado pelo expert, produtor de conteúdo e infoprodutor de um produto. Segundo, conteúdo alinhado ao seu produto, com funil de conteúdo criativo, que tem um poder de atração maior que um funil sem criatividade, com conteúdo reutilizado. Ou seja, o funil criativo ele tem um poder muito maior de atração. O que acontece? As lives são suas. Nunca vi esse conteúdo na internet. Nunca vi esse conteúdo postado. E se eu vi ele postado, ele foi bastante refinado, foi bastante personalizado. Não há igual. Então, o que acontece? Ele tem um poder de atração muito grande, que ele não foi visto ainda. Reciclagem com troca de formato de conteúdo espalhado na rede social, seja Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. E a reciclagem é necessária, uma técnica importante que gera novas ideias com capacidade de transformação através do consumo deste pela audiência. Então a audiência consome, você pega aquele conteúdo, recicla ele, pega uma ideia nova, transforma numa live que ninguém viu ainda, e através dessa live você gera uma nova conexão, uma conexão emocional, que as pessoas vão se conectando, vão te vendo, vão tendo amadurecimento de que há um produto e que aquele produto vai lhe trazer um benefício financeiro, vai lhe trazer um aroma, um alcance de algo que ele deseja. Então, esse é um benefício da criatividade. Quem produz sabe que a criatividade é um elemento imprescindível na vida de um produtor de conteúdo digital na internet. A sua ideia deve ser proveniente de si próprio, de modo que não seja encontrada em outro lugar, mas sim personalizada por você, se aprimorada a ponto de se tornar diferente em sua substância. Então o que é isso? Eu achei esse conteúdo, mas eu aprimorei esse conteúdo, eu personalizei esse conteúdo, a ponto dele ser um conteúdo diferente e com aprimoramentos, com conteúdo recriado. Então isso é muito importante, traz um destaque para você, expert de produção de conteúdo, e vai sim lhe trazer benefício futuro com seus conteúdos. Quinto, sua criatividade deve estar alinhada a desejos, medos, objeções da sua audiência, de modo que suas copies sejam para as pessoas que te assistem e não para você mesmo. As copies não é para você, expert, mas sim para a audiência que está te assistindo. Então, o conteúdo ele vai ser consumido por você? Não, vai ser consumido pela audiência. Logo, a copy tem que ser feita para a audiência. Este é o trabalho de um bom copyright. Se não viu, veja a live de caixinha de perguntas. Okay? Uma ótima ferramenta para nós estar detectando, interagindo, conectando com as pessoas e descobrindo a audiência. O que ela deseja, como é que nós vamos fazer as copies, como que deve ser esse conteúdo, o conteúdo live que eu vou entregar, qual que é a ideia que eu tenho que ter. Teve uma pessoa que perguntou sobre repetição de conteúdo, os conteúdos dela são pura cópia, e nós estamos trabalhando isso por causa disso, porque foi feita uma descoberta de uma pessoa que estava precisando desse conteúdo. O que a gente fez? Pegou, produziu uma live, fez um script em cima dessa pergunta e a pessoa está recebendo esse conteúdo e está tendo o seu desenvolver de ideia e amadurecimento do produto, ok? O que pensa a respeito? Ser contra o mecanismo. Mas qual o mecanismo? A exemplo do calendário editorial. Como assim? Simples. Não pense somente em datas de postagem, mas também no conteúdo em si que você deve postado
da melhor forma possível, em um melhor formato indicado, na quantidade de tempo certa, para não ficar mal distribuído na internet. O que é isso? O mecanismo ele é para ajudar, entendeu? Ele não produz conteúdo. Então você está pensando em calendário editorial, você não tem que pensar só em data de post. Amanhã eu tenho que postar X live. Depois da manhã eu tenho que postar Y nuggets. E depois eu tenho que postar Z imagens. Então o que você tem que pensar? No seu conteúdo. No alinhamento desse conteúdo. Qual que é a quantidade de tempo? Uma live ela tem que ter no mínimo 30 minutos. Porque ela tem que ser um vídeo longo. E a linha editorial não pode ser copiada. Tem que ser uma linha editorial pré-definida. Então o que acontece? Isso aí pode estar fazendo demais. Pode estar te destacando demais na internet. Conforme já falei, o Fordismo é a pessoa postar o conteúdo, a criatividade é a pessoa criar o conteúdo de forma certa e postar no dia certo. Então, o Fordismo, ele é postar o conteúdo. E a criatividade é criar o conteúdo. Então, você tem que criar conteúdo e não postar conteúdo. Correto? Você cria e publica. E não só posta ele replicando de maneira sem criação. Quem cria conteúdo atrai audiência. Quem posta conteúdo por postar perde tempo e dinheiro. É isso que a gente está passando nessa live. Quem cria conteúdo atrai audiência. Quem posta conteúdo por postar perde tempo e dinheiro. O mecanismo ajuda, mas não cria. E você que deve criar seus conteúdos. Então, o mecanismo ele é para ajudar nas datas, é para ajudar no cronograma, é para ajudar, olha, tem live dia X, tem live dia Y, mas o conteúdo, quem cria é o expert, quem cria é o produtor de conteúdo, entendeu? O lançamento é você que deve pensar, e não outra pessoa. Por isso, é isso que eu penso a respeito. Entendendo o processo de criação. Como funciona esse importante processo de criação? Bem, este processo de criação funciona de maneira quase que impressionante. Iniciando com a audiência, seus medos, desejos, objeções, sentimentos, dúvidas e entre outros, a conexão estabelecida com o expert, até então produtor com seus conteúdos que gera conexão emocional com a audiência e amadurecimento do produto a ser ofertado. A não delegação da organização do seu projeto de lançamento desde o início, junto com o seu conteúdo de valor. O segredo de um bom conteúdo não está em vídeos, mas em livros. Por isso você deve ser um ótimo leitor para estar tendo aquele bom conteúdo. E ele está no livro e não em vídeos. Não procure conteúdo bom em vídeos, sim em livros. Sua audiência é o melhor copyright, conforme eu já falei. As copies, os vídeos, as lives são para a audiência e não para o expert. A importância de focar no conteúdo que gera demanda de consumo de um produto futuro. Então, foque no conteúdo gratuito para ter essa demanda. Foque nos seus CPLs para ter as vendas necessárias. Correto? Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que é o Fordismo no conteúdo. É a industrialização da produção de conteúdo, onde as pessoas recorrem pelo caminho mais fácil. E qual o resultado disso? Sua identidade na internet reduzida a mais um que faz um conteúdinho. Se você sente que está difícil, que parece que está andando para trás e que nunca vai decolar, saiba que os sintomas de mais um conteúdo industrializado, mecânico, sem personalidade, onde a sua capacidade de criação é diminuída a repetição de um mecanismo qualquer de conteúdo que te passaram. Então eles me passaram conteúdo e eu estou repetindo ele de forma aleatória. Eu chamei isso de Fordismo de conteúdo, que é um sistema de produção em massa e com pouco tempo e custo que serve para fabricar carros e não conteúdo. Esse é o maior gargalo de quem quer estar no marketing digital. Querer fazer muito em menos tempo e ter mais resultado. Eu quero produzir em massa 1000 vídeos no mês, mas eu estou com gargalo, estou repetindo live, estou repetindo linha editorial, isso aí está matando as minhas visualizações, está matando meu watch time. O que fazer? Na aula de hoje você vai descobrir as maneiras de se destacar. E um bom exemplo de Fordismo no conteúdo é o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, estreado em 5 de fevereiro de 1936.
Tempos Modernos é um filme de 1936, escrito, dirigido e atuado por Charlie Chaplin, uma forte crítica, principalmente ao Fordismo, que foi a sistematização da produção em massa, pois reduziu o tempo de produção e o custo dos veículos, onde a atividade humana foi reduzida a uma mera repetição de tarefas que não exigia nenhuma criatividade, apenas uma mecânica de movimento. Na década de 1930, o mundo estava passando pela Grande Depressão, decorrente da crise. Em 1929, a industrialização estava a todo vapor, porém o desemprego era generalizado. Muita gente fora de serviço. Em 1931, Charles Chaplin viajou para a Europa e conheceu Mahatma Gandhi, que também estava em uma viagem para discutir com o vice-rei da Inglaterra sobre a independência da Índia. Junto, eles discutiram sobre a sociedade moderna e as tecnologias industriais. E foi aí, segundo os relatos, que ele começou a observar os problemas causados por essas modificações sociais na sociedade industrializada, dando surgimento à ideia do filme Tempos Modernos. Então está causando muito problema. E falar que as pessoas também trabalhavam demais na época. Nessa época o cinema já não era mais mudo, mas mesmo assim ele tomou a decisão de deixar o filme quase sem falar para manter a universalidade. Daí, sem a barreira da linguagem, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia assistir, entender e se divertir. Hoje vamos entender um pouco da sociedade industrializada em tempos modernos de Charlie Chaplin e por que ela ainda faz muito sentido na era de marketing digital que estamos vivendo. Chaplin trabalhava como operário numa fábrica, porém não dá muita sorte e sempre se mete confusão. A primeira imagem do filme já é uma alusão ao tempo do homem que foi tomada pelo tempo da fábrica e da indústria, acompanhado de uma música alta e alarmante com o clássico relógio de bater ponto que aponta hora de entrar, trabalhar e sair. Até hoje tem, né, esses bate-pontos. Na sequência é mostrado um rebanho de ovelhas andando para a mesma direção. A cena faz uma transição suave e mostra pessoas indo trabalhar saindo do metrô, todos engravatados e com suas maletas indo na mesma direção. Assim como as ovelhas, que têm o seu pelo tosado para fazer lã para o dono da produção. Os trabalhadores também andam diligentes para serem explorados pelo dono dos meios de produção industrial. Então, os trabalhadores também iam ser explorados, como as ovelhas iriam ser tiradas as lãs. Eles iriam dar o tempo deles em troca de uma recompensa em dinheiro. Mas se a gente parar para observar, no meio das ovelhas, tem uma ovelha negra que passa despercebida, assim como também no meio dos trabalhadores tem Carlitos, o personagem de Charlie Chaplin, que ele chamou de O Vagabundo. Não que ele não queira trabalhar, mas assim como a ovelha, que se difere das demais, ele não se encaixa naquele sistema de trabalho e sociedade mecanizada e repetitiva. Então ele vivia tentando sair das fábricas por causa dessa repetição e desse trabalho excessivo e repetitivo. Até mesmo por sua ingenuidade e gentileza, ele é considerado como uma ovelha negra para um sistema hostil de trabalho. Na fábrica, o tamanho das máquinas são gigantescas em relação aos homens, estão todos grandes, fortes e barulhentas. Todas grandes, fortes e barulhentas. As engrenagens e esteiras são como dentes, prontas para se devorar. E não dá outra devorar. Quando o próprio Carlitos enlouquece com tanta pressão e repetição do trabalho e cai dentro da máquina, representando o próprio sistema industrial que engole e enlouquece o homem, ilustrado que ele se torna somente mais uma peça nesse sistema. Então ele fica enlouquecido e é engolido por esse sistema e trabalha enlouquecido, fica louco de trabalho, desenvolve danos de saúde e tudo, nesse sistema brutal de serviço. Enquanto isso, na sala presidencial da empresa, o trabalho do chefe acontece num ritmo totalmente diferente. Ele toma seu café, lê seu jornal, monta o quebra-cabeça e, vez ou outra, observa os funcionários pelas câmeras. Chaplin foi visionário em antever uma tendência. Temos que pensar que no tempo que o filme foi feito, câmeras nas empresas não eram nada comum.
representa o chefe contemporâneo que observa e manda em tudo à distância pelas câmeras. Até mesmo no banheiro aparece numa tela e o chefe manda Carlitos voltar a trabalhar. Ele controla o tempo do trabalho, tempo do descanso e até mesmo o tempo das necessidades humanas. Coisas comuns nos dias de hoje. Quando você mesmo, CLT, recebe mensagem e um sábado à noite, enquanto janta com a sua família ou até mesmo nas horas de descanso do seu trabalho, para atender às necessidades da empresa, enquanto as necessidades sociais são subtraídas. Até mesmo no horário do almoço, a vida de Carlitos estava sob o domínio da empresa. Ele é obrigado a testar numa máquina revolucionária que automatizava o seu almoço, acelerando assim o tempo de volta ao serviço. Ela faz tudo, alimenta, limpa a boca com guardanapo mecânico e serve a sopa ao funcionário. Não precisa nem segurar o garfo e é claro que se o chefe aumentar a velocidade da máquina, o tempo do almoço diminui. Sorte de Carlitos que a máquina não funciona ou azar, porque ele acabou tomando um banho com a sopa. Carlitos tem a função de apertador de parafuso. Na verdade, ele nem sabe o que está produzindo, pois toda a criatividade humana é desnecessária no trabalho. Ou seja, ele não precisa de criatividade, ele simplesmente precisa de braços e de uma mecânica de braços. No filme, o personagem entra em colapso nervoso e adoece. Um tempo depois, ele sai do hospital e se depara com um desemprego generalizado. A indicação é descanse e evite emoções fortes. Mas como evitar a emoção em uma cidade frenética e barulhenta? Ele fala da poluição que as indústrias causavam na época, né? Tinha muito emissão de dióxido de carbono que estava agredindo a camada de ozônio. Livre do hospital e sem emprego, ele acaba se atrapalhando com a polícia e vai parar na cadeia por engano e fica um tempo preso. Quando sai, percebe que era mais feliz na cadeia do que na sociedade. Isso me fez até lembrar um vídeo antigo na internet de uma professora que roubou um livro porque queria ser presa, para ter tempo de ler e pensar na vida. Eu acho que esse filme era uma piada, mas faz até sentido. A gente quase nunca tem tempo para fazer aquilo que realmente quer fazer. Nessa sociedade da eficiência, a gente é quase obrigado a estar sempre produzindo alguma coisa. E normalmente quase nunca para nós mesmos. Sempre para uma outra pessoa. Ele conhece uma órfã que roubava pão para comer. Eles fogem da polícia juntos, viram grandes amigos, sonham em ter uma casa e uma vida normal. Durante mais da metade do filme, eles tentam conseguir um emprego e também fugindo da polícia, que sempre esbarra com eles por algum motivo acidental. Uma coisa interessante é que ela é tão protagonista quanto ele. No final, ela consegue emprego de dançarina no restaurante e ele de garçom, só com a condição de saber cantar. Então os dois arrumam emprego no final. Para garantir o emprego, ela fala que sabe. Como garçom, ele é todo atrapalhado, só resta saber cantar, porque de garçom ele não tem nada. Quando chega a hora, ele esquece toda a letra de música e tem que improvisar. E é a primeira vez que dá para ouvir a voz de Carlitos. Então ele está sempre improvisando. Todos gostam do improviso. Finalmente ele descobre o seu talento, o improviso, que nada tem a ver com a repetição e a mecanização da sociedade industrial. Repare que ele só descobre a sua verdadeira essência quando foge dos padrões da sociedade atual e aceita correr o risco de fazer algo diferente. No meio disso tudo, ele precisou da ferramenta mais valiosa que estava dentro dele, a criatividade. Na hora de improvisar, foi criativo. Interessante notar que tanto ela como ele se realizaram indo na contramão de todas as ovelhas que são mostradas no início do filme. A música, a arte e o improviso trouxeram liberdade a ele, se tornando as ovelhas negras de um mundo mecanizado, repetitivo e poluído. Grandes players do mercado, com equipes grandes, utilizam esse formato de produção de conteúdo. Até aí tudo bem. O grande problema é que quem está começando está acompanhando essa onda, acreditando cegamente que esse é o caminho. Nesses 4 anos de marketing digital, todo mundo começa sendo um desbravador. Aqui ele faz tudo, ele precisa marcar e ser ouvido, está 100% com a mão na massa,
pensando sempre no próximo conteúdo, com potencial de colocá-lo no próximo degrau de crescimento aqui no digital. Ele está completamente envolvido e quando ele produz, mais ele tem novas ideias. Então, quanto mais ele produz conteúdo, mais ideias aparecem e mais ele produz coisa nova. E tende a ir para um dos dois caminhos. Quais os caminhos? O primeiro, personalizado, e o segundo, fodismo de conteúdo. Aqui estamos em uma fase que esse cara já produziu bastante conteúdo, ele amadureceu muito desde o primeiro até aqui, já errou e acertou muito com os degraus que subiu, hoje consegue delegar a produção bruta do seu conteúdo para ele ter uma aparência mais profissional, então ele dá uma delegação de produção para ter uma aparência mais profissional, porém participa ativamente de cada detalhe a fim de treinar o seu enxuto time a ter a sua percepção e evitar retrabalhos futuros. O conteúdo aqui tem apenas um propósito, gerar demanda reprimida. O propósito principal do conteúdo personalizado é gerar demanda reprimida, é ter o seu destaque no mercado e ter pessoas interessadas em seu produto. E o segundo caminho, Fordismo no conteúdo. Nessa fase é um momento que dificilmente você terá controle da produção. Em tese, você é o cara que só tem consciência do que está sendo publicado e seu nome. Quando abre seu próprio Instagram e assiste o que seu time publicou, o grande gargalo é agora. O seu time faz o conteúdo por você e suas publicações são em larga escala. Não há um dia sem que haja pelo menos algo novo no seu YouTube e Instagram. O conteúdo aqui tem apenas um propósito, gerar toneladas de públicos que, muito em breve, por ter tido contato com o seu conteúdo, irão receber um anúncio, convite para o evento 100% online e gratuito. Então, esse já é o segundo caminho. 6 formas de você combater o Fordismo. 1. Sua audiência deve sair do seu conteúdo sabendo que existe o próximo passo e não com mais dúvidas do que entrando. Então, a pessoa que entrou aqui nessa live tem que sair como? Sem dúvidas. Um conteúdo para bater meta de publicações semanais nunca vai bater aquele que foi produzido para gerar valor. Então, o conteúdo não é para bater meta semanal, mas sim para gerar valor. Terceiro, delegar a organização, pesquisa e design, nunca a essência do seu conteúdo, ou seja, a essência tem que ser você no seu conteúdo. O segredo do conteúdo impossível de ser esquecido não está em outros vídeos, está em livros, sempre buscando livros para ter referências e ideias novas. Sua audiência será o melhor copyright. Lembra que a função do conteúdo, no final das contas, é gerar demanda reprimida. Demanda de compra, demanda interessada no seu produto, demanda que quer comprar um produto. Ok? Até a próxima live.